Tudo bem? Eu sou o Felipe. Esse já vai mudar de nome o canal, porque eu quero mudar faz algum tempo. Eu acho que eu vou só deixar mesmo o meu nome aqui embaixo. E eu vim para aquele vídeo anual do Amigo Secreto. Esse ano nós decidimos, o grupo decidiu fazer como apresentação do projeto, que a gente sempre faz um vídeo primeiro, uma tag. E nessa tag cada um escolheu uma característica sua, uma característica que te representa, para poder colocar como pergunta de uma tag. Bem, de novo, faz, claro, sempre muito tempo que eu não apareço aqui. Eu queria saber como é que vocês estão, quem ainda assiste o canal, me deixa um comentário pelo menos falando isso, se vocês ainda aparecem aqui de vez em quando. E tem as perguntas da tag, então. Elas servem para demonstrar quem são as pessoas que estão participando esse ano. Vamos começar com a Bárbara, do B de Barbari. A pergunta dela é: um livro protagonizado por uma mulher. Tem muitos livros muito bons, desde que eu comecei a perceber que precisava mais dessa leitura. Livros escritos por mulheres e que tinham protagonistas femininas. E dois que ficaram muito comigo, eu tinha que responder um, mas tem dois que ficaram muito comigo. Eles vieram do Women's Prize, que eu sempre acompanho, isso do ano passado. Então, eu li ano passado, eles estão comigo até agora. É o When I Hear You, da Mina Kandasamy, e o Home Fire, da Camila Shamshi. Esses dois livros ainda não chegaram no Brasil, até onde eu saiba. Não sei porquê, porque deveriam muito. O When I Hear You, ele é o relato da escritora de quando ela foi casada com um ex-professor universitário dela. E ela começou a sofrer na mão desse homem, sem poder fazer nada, sem poder contar com as pessoas. Ela é indiana, então ela relata como era viver com essa pessoa, ela relata a sociedade indiana que dava apoio, na verdade, ao agressor e não ela, e não a escutava. E é um livro assim, eu ouvia muito falar sobre o tema, ouvia muito falar de relatos e matérias falando sobre isso, mas é um livro tão cru, é um livro tão bem escrito. Ele não simplesmente te dá uma lista sobre quais são os sinais ou quais são os métodos de controle que um homem pode ter sobre uma mulher nessa situação, mas ela descreve a vivência desses métodos e foi me acordou muito mais do que qualquer outro tipo de relato que eu poderia ter lido. É um livro excelente, se vocês puderem ler, tem no Kindle. Se vocês conseguirem ler em inglês, cara, faz muita diferença. É um livro ótimo. E o Home Fire, ele fala sobre uma família de imigrantes na Inglaterra durante o período do Brexit. E as duas protagonistas são exatamente as duas mulheres dessa família, que agora estão sozinhas. Tem um problema com o irmão delas, que voltou ao seu país de origem para se juntar exatamente a uma organização terrorista. E enquanto elas estão brigando para se estabelecer no país, aí contra essa imagem, a mais nova delas ela é muito ligada ao irmão, então ela ainda quer resgatar o irmão, quer devolvê-lo ao seu familiar, devolvê-lo à Inglaterra e fazer com que ele seja aceito. Então, de novo, fala não só da condição feminina, mas da condição feminina de imigrante, num país que está com tensões muito altas e como está difícil de conviver com isso, e como que elas têm que conseguir viver se vendo britânicas, mas também tendo as raízes no país delas, e a opinião pública e como que elas vão partir disso. É um livro muito bonito, se não me engano, ele foi o ganhador do Women's Prize, vale muito a pena ler também. De novo, é outro livro que eu não entendo como não veio para o Brasil. Daí Ana Lu do Livros e Mais. Um livro que fala muito, um calhamaço. O meu livro principal que fala muito, eu não leio tantos calhamaços, mas um livro que inclusive eu ainda estou lendo, que eu comecei um projeto no canal, nunca terminei, eu nunca continuei, né? Eu acho que agora eu devo estar na metade dele, mas talvez não leia o livro há 6 meses já, porque eu não sei, o período de pandemia foi um período muito difícil. Todo esse ano foi muito louco. Eu parei de ler coisas que eu estava lendo. Eu não dei continuidade a leituras que eu queria muito. E a minha produtividade, digamos assim, de leitor caiu muito também.
mas é Ulisses. Ulisses continua sendo um queridinho, eu adoro a leitura, é uma leitura que demanda muito. Eu leio o livro que foi traduzido pelo Galindo Galeano. De qualquer maneira, eu leio a tradução dele e leio também o livro que ele fez em companhia. Então eu leio o capítulo, depois eu leio o capítulo sobre esse capítulo nesse livro, que é o Eu Digo Sim, é isso? Eu acho que é isso, Eu Digo Sim, que é exatamente para dar apoio. Ler Ulisses, começar um projeto de leitura de Ulisses, ele é desafiador um pouco no começo, um pouco bastante. Principalmente no começo ele dá certo receio disso, mas é impressionante que como eu percebi que durante a leitura isso vai se transformando, sabe? É um livro muito engraçado, ele tem um humor muito impressionante. Ele é rebuscado, ele tem muitas referências, ele tem toda uma vida complexa de referências que o autor quis colocar dele mesmo, ou seja, as referências dele, né, da vida dele, da educação dele, na construção dessa narrativa, e que é muito proposital. Dá para perceber assim que as qualidades que tornam uma leitura complicada, uma leitura difícil, na questão de referências e de inteligência e de construção narrativa, é tudo muito proposital, é quase que uma brincadeira tudo que ele faz. E quando você emerge naquele livro, quando você perde um pouco a questão de tentar entender tudo que acontece, todas as referências, para depois você, por exemplo, ir ler um livro que acompanha ele, para entender melhor, você perde essas travas e você realmente consegue aproveitar qual que é o cerne, né? Qual que é a leitura real, a história que está acontecendo ali, e principalmente as piadas. Assim, as piadas e o humor do livro, eles não são difíceis, eles não dependem exatamente das referências. Daí as referências você vai pegando e vai ficando melhor por isso, na minha opinião. Mas eu tenho que realmente continuar lendo. Eu deixei a bola cair com essa. Depois, o Will. Gosto muito do Will. O Will do Transgressão Literária. Eu gosto muito do canal do Will, não sei se... Provavelmente todo mundo conhece. O meu canal desse grupo provavelmente é o menos assistido. Mas vale muito a pena, se você não conhece o canal do Will, ver as leituras dele e as impressões. Desculpa, eu pulei. Eu estou usando uma colinha aqui porque o meu celular é que eu uso para gravar. Então eu vou falar do Will, depois eu volto, que eu pulei o da Amanda. O Will, do Transgressão Literária, uma ficção histórica que se passa na América Latina. Agora, o Will, ele também ele é um sacana. Porque ele não podia só escolher uma coisa. Por exemplo, uma ficção histórica que eu não leio. Eu percebi que eu não leio ficções históricas. Que seja, ou seja, muito sendo específico, né? É a recriação através de uma narrativa literária de um evento histórico, de uma pessoa que realmente existiu. Mas eu não tenho isso, eu não leio isso, ainda não comecei a ler isso. Eu tenho um livro no Kindle que está esperando, exatamente por causa do One Surprise. Quero começar a ler uma série, mas ainda não comecei. Ele junta da América Latina, assim, que eu percebi que eu não tenho nada. Eu leio bastante da América Latina, eu adoro os latinos-americanos, eu adoro o realismo marco, adoro panos de fundo histórico, mas eu percebi que eu não leio exatamente esses livros de ficção histórica exatamente. O que eu posso falar então, eu escolhi o Fórmula de Voltar para Casa, do Alejandro Zambra. Eu também lembrei do Céu de Lima, do Juan Gómez Barcena. Fórmula de Voltar para Casa, o narrador ele lembra parte da história dele, ou seja, realmente uma pessoa que existiu, do próprio narrador, mas não exatamente um evento histórico, né, que foi marcado, mas ele lembra como foram os anos de vida dele no Chile, durante a ditadura do Pinochet. É o mais próximo que eu posso chegar. E o Céu de Lima também, ele fala exatamente dos personagens. Aí é uma ficção completa, né? São personagens que são pseudo-boêmios, pseudo-revolucionários. Eles são, na verdade, burgueses capitalistas que estão brincando, né? De serem poetas e artistas e revolucionários. Eles resolvem enganar um poeta muito famoso que eles gostam, mandando uma carta como se fossem uma mulher. Eles inventam uma personagem, uma mulher que vai traí-lo para tentar ganhar um livro dele que eles não conseguem achar de jeito nenhum.
E o fundo disso, o fundo histórico disso é a ditadura do Chile. São as revoluções do Chile. Só que o foco é realmente na narrativa, nos personagens, nos poetas, no desenrolar disso. Eu acho que a forma de voltar para casa talvez seja um pouco mais acertado dentro dessa categoria, exatamente porque aconteceu, né? É um personagem, não é exatamente o Alejandro Zambra, mas é um personagem construído a partir da vivência dele. Depois a Amanda, que na verdade foi a pergunta que eu pulei, a Amanda do Lendo comentando. Ela fala sobre um livro de não ficção que te marcou. Dos tempos pra cá, o de não ficção que mais me marcou, eu adoro ler não ficção, é o Lab Girl, da Hope Jarin. E aqui ficou Lab Girl, Uma Vida Entre Plantas, se eu não me engano, que tem aquela capa maravilhosa do Vonnegut. É um relato da vida dela, um relato da profissão dela. Ela é geobiologista, se eu não me engano agora a palavra, e ela conta, ela intercala, na verdade, ela intercala um capítulo falando um pouco mais sobre plantas, um pouco mais sobre botânica, biologia e sobre geologia. Ela explica um pouco isso, ela explica o que é o trabalho dela, ela dá nesses capítulos várias informações, interações técnicas até sobre a questão das plantas e da pesquisa dela, mas ela não deixa de ter poesia nisso, ela não deixa de ter... É uma explicação que não parece uma aula, é uma coisa muito maravilhosa. E depois um capítulo um pouco mais pessoal sobre a vida dela, como foi a formação dela, onde ela chegou agora, como ela é uma cientista que trabalha com geologia, com botânica, e como foi a evolução disso, como foi a importância disso para ela, como é a importância em cada ponto da vida dela, as pesquisas que ela fez, a importância da pesquisa científica, como é difícil ser uma mulher, ser cientista, como é difícil ter fundos e garantir a sobrevivência a partir disso. E o legal é que a primeira parte da vida dela, ela queria ser, na verdade, escritora, ela queria ser professora, ela fez o curso de letras, ela estudava literatura, e ela tem uma coisa muito bonita sobre o romance do Dickens, que ela foi catalogando a palavra amor. Cada vez que a palavra amor aparecia no livro, e depois ela foi denominando com cada vez que essa palavra aparecia qual era a denotação dela. Denotação e conotação. Então, assim, todo o livro ele é recheado de uma poética e de uma narrativa muito bem construída por alguém que sabe o que está fazendo. Não é simplesmente um relato não ficcional. Então, agora sim, pergunta 5, da Ângela. A Ângela é uma queridinha. A Ângela que começou o Amigo Secreto. Esqueci de falar isso no começo, né? Queria agradecer muito a Ângela, que chamou a gente para um Amigo Secreto, que fez lá, acho que foi uns 3 anos atrás, eu participo, esse já é meu 3º ano, acho que tinha pelo menos 1 ou 2 anos antes. Ela que faz o Amigo Secreto, junta a gente, esse grupo maravilhoso de amigos. E então, muito obrigado, Ângela. Eu também tenho que agradecer a Bárbara, lá da primeira pergunta, porque é a Bárbara basicamente que organiza tudo para a gente aqui, que faz todo o trabalho burocrático para ter certeza que o vídeo vai sair. A Ângela, um livro sobre psicologia, a Ângela do Sol no Quintal. Eu escolhi o Me Diga Quem Eu Sou, da Helena Geyer. A Helena Geyer ela faz uma autobiografia. A Helena Geyer faz quase um relato jornalístico, uma mini autobiografia da vida dela lidando com o transtorno bipolar. Eu já tinha lido, na verdade, e foi até sem querer, esse último livro que eu citei, que é o da Hope Jarin, e ela fala sobre plantas, a aventura científica dela, mas ela também fala exatamente sobre isso. Ela tem transtorno de bipolaridade e ela falava como é difícil, ela fala como isso afetou o trabalho e a carreira dela. E depois eu acabei lendo esse livro, que é exatamente um relato muito cru e também muito bem escrito sobre a bipolaridade. Só que é um livro focado apenas nisso, né? É um livro curtinho. É um livro focado nisso, como ela convive com isso, como atrapalhou muito a vida dela, quais são os tratamentos que ela fez, quantas vezes ela teve que ser internada, como eram as internações, como as pessoas veem ela. E a bipolaridade é muito mais abrangente, muito às vezes mais assustadora do que eu pensava. É difícil de ler, é assustador, mas ele é um livro muito bem pautado, é muito bem estruturado. É muito emocional, principalmente, você conhecer como que é o interior de uma pessoa que está passando por isso. É muito difícil, mas é muito necessário. É uma coisa sobre qual
são alguns transtornos sobre os quais nós temos muito pouca informação, e conhecer isso sempre vale a pena, sempre é bom para você entender melhor o outro e você manter os pré-julgamentos que são tão comuns na nossa vida. Depois a Natasha do Redemoinhando. A Natasha fala sobre um livro com pano de fundo histórico ou filosófico, que é mais ou menos o que eu já falei no do Will, mas nesse caso eu pensei em outro, que o primeiro que me veio à mente exatamente foi A Raposa Gera o Caçador, da Herta Miller. A Herta, ela é de descendência alemã, só que vivia na Romênia. Então a família dela toda vivia na Romênia e era dessa minoria alemã vivendo lá. E a Romênia passou por um período grande de ditadura do cara chamado Ceausescu, se não me engano, se eu estou pronunciando corretamente. Era uma ditadura militar muito forte, muito repreensiva. E ela... O relato dela é sempre... Todos os livros dela que eu li até agora basicamente são sobre isso. Assim, eles até parecem uma série só. Uma pessoa, uma mulher que tem que enfrentar... Que está enfrentando essa situação, que está tentando viver o dia a dia dela, sendo uma pessoa que tem pensamento crítico, que tem pensamento livre, dentro desse período de ditadura, dentro desse contexto ditatorial. A Herta Miller é hermética, é muito como ler Clarice, às vezes, Clarice Lispector, porque ela, sim, tem uma dificuldade na leitura, ela tem é uma leitura muito palpável, de certa maneira, muito que passa pelo pensamento dela, muito dentro da cabeça dela. Ele é um fluxo de consciência, assim, contínuo, sem paradas, sem explicações. É muito cheio de relações, de conotações, é muito cheio de metalinguagem, muito cheio de aliterações, muito cheio de representações. Então, na verdade, ele se torna meio difícil de ler porque você também tem que mergulhar nele, não tem muito jeito. Mas é exatamente o que eu prefiro, porque ele é um relato emocional, ele, assim, é meio que a bagunça da cabeça de uma pessoa que tem que viver nesse contexto ditatorial. Depois o 7, a minha pergunta, que talvez tenha sido, na verdade, a mais difícil. Eu digo que a do Will foi muito difícil, mas porque eu não li o livro. Acho que agora a questão que eu fiz é um livro sobre música ou outras expressões artísticas. Então, é difícil porque é meu meio, eu não, sei lá, é aquele medo de não falar besteira, de não querer falar simplesmente de um livro teórico, técnico, não simplesmente querer falar de uma biografia. A primeira coisa que até que eu pensei foi uma biografia de Bach que eu li, mas não, acho que não é exatamente o que eu queria passar. Eu queria passar alguma coisa que envolvesse arte e que relatasse sobre arte, falasse da vida de alguém sobre arte em conjunto com isso. E aí, que a gente vê como é difícil, né, dentro da literatura, mesmo que sendo uma forma de arte, falar exatamente sobre arte ou uma história que envolva a arte, que seja muito importante para o personagem, ou que o personagem seja artista, porque a literatura vai servir para isso, para a gente mergulhar na vida de mais alguém, para a gente conhecer a vida de alguém que a gente não conheceria. A Bárbara falou isso recentemente no podcast dela, no Céu Tem Livro. Ela estava falando, eu não lembro qual foi o capítulo agora, mas ela fala exatamente sobre isso. É o máximo que a gente vai chegar de algumas vivências. Tem gente que tem que viver aquela vida sempre, os desafios daquela vida. E o máximo que a gente consegue chegar próximo disso, a vestir essa pele, é lendo uma literatura feita por aquela pessoa. Por isso que é tão importante uma pluralidade de temas, de pessoas, de profissões, escrevendo e criando histórias sobre isso, porque são as pessoas que sabem o que é viver essa vida. A vida de um artista, num país como o Brasil, numa época conservadora como agora, está sempre sendo colocada em xeque. Você está sempre tendo que se explicar, a sua profissão é sempre um hobby, as pessoas ganham mal, é gerido mal. Está num sistema em que pessoas que não fazem nada por isso ganham muito dinheiro e os artistas em si ganham muito pouco. Então eu queria algo que desse um pouco dessa vibração, um pouco dessa vibe e fizesse as pessoas entenderem um pouco mais isso. Não é um livro de ficção, eu vou citar um que algumas pessoas já estão citando aqui no Booktube, exatamente porque o autor foi entrevistado recentemente pelo Pedro Bial, que é o James Rhodes, com o Instrumental, que foi lançado pela Rádio de Londres,
E é o relato dele, é o relato da vida dele. Ele sofreu abuso sexual quando ele era criança, e é basicamente como a descrição de como a música o salvou, ou seja, as artes o salvaram. Ele é pianista de concerto. E o que eu gosto muito de James Rhodes é como ele se aproxima do público e como ele encara os concertos e como ele encara as músicas. Se você for ouvir um álbum dele, você vai ver que não apenas não são as faixas da música apenas, mas tem sempre uma faixa em que é ele falando com o público, ele explicando um pouco por que ele escolheu aquela obra, explicando um pouco do período, explicando um pouco do artista. A música clássica, principalmente, está muito afastada das pessoas. A música de concerto está muito elitizada ainda, quando não deveria ser, é só mais uma parte da história da música. E tem, às vezes, uma guerra boba entre música pop, música contemporânea e música de concerto, que na verdade é tudo a mesma coisa, só que de um período histórico diferente. E então ele tem muito do amor dele, da vida dele, do esforço dele para se compreender e compreender a música. É o tipo de livro que eu gosto, porque é uma vivência, é uma coisa, digamos, pesada, mas também tem esse approach da arte maravilhoso. Ele dá recomendações de músicas que você pode ouvir, músicas específicas com intérpretes específicos, regentes específicos, orquestras específicas, que você pode ouvir acompanhando a leitura para poder entender e se inteirar melhor sobre o mundo dele. Então ele fala sobre música, fala sobre como se tornar músico, a vivência de músico. Tá certo que é de outro país, não é dos Estados Unidos, né, que é uma outra realidade, mas não deixa de falar sobre música e ter as inspirações e os defeitos e os problemas de ser artista. Depois a Jéssica, canal de Jéssica Matos, um livro latino-americano que lhe marcou. Conheci a Jéssica no passado, a Jéssica também é uma queridinha, adoro ela. E um livro latino-americano, bem, adoro os latino-americanos, não todos, claro. Às vezes eu tenho alguns problemas com alguns livros, mas eu tive que escolher dois. Eu tive que escolher o Gabo, meu queridinho do Gabo. O primeiro dele que eu li foi O Olho de Cão Azul. Foi o livro que me fez interessar completamente por realismo mágico e por literatura latino-americana. É um livro de contos, é um livro curto, mas é de uma preciosidade impressionante, é uma joia. É um livro que eu vou levar para a vida inteira, que eu vou reler quantas vezes eu puder. Tem que ler em espanhol esse livro, que deve ser maravilhoso de ler na língua materna dele. São histórias de realismo fantástico, nossa, que te elevam, assim, é os 100 anos de solidão, mas em pílulas e com temas diferentes. É uma coisa maravilhosa de se ler, maravilhosa de se ler. Só posso recomendar, assim. Não tem nem como falar exatamente de um conto por conto, só vai lá e lê. E o outro é o Obsceno Pássaro da Noite, do José Donoso, que é chileno. Eu descobri que o Chile é um dos meus países favoritos para literatura. O Obsceno Pássaro da Noite, ele mistura ficção com relato e fluxo de consciência. É doido, é maluco, e realismo mágico no meio de tudo isso. Eu não consigo nem explicar, na verdade eu tenho que ler o livro de novo, eu não consigo nem explicar, mas é uma leitura longa, árdua e maravilhosa também. Eu recomendo muito que vocês conheçam esse autor, que infelizmente eu acho que a gente só tem esse livro dele. Depois, o Moisés do livro Lidos e Curtidos. Ele pede um livro de terror. Um livro de terror que é um dos meus favoritos, não é um gênero que eu leio muito, mas esse é um dos meus livros favoritos da vida. Na verdade é uma novela, e tem muita gente lendo e comentando desse livro agora, porque saiu uma série da Netflix inspirada nele, que é Outra Volta do Parafuso, ou apenas A Volta do Parafuso, do Henry James, que é britânico. Foi adaptado para Assombração da Casa Bly, na verdade Haunting of the Bly House, é isso? Não. Bem, de qualquer maneira, segunda temporada dessa série. Eu assisti também, achei maravilhosa. Não é tão boa quanto a primeira temporada, mas é maravilhosa. Inspirado num livro maravilhoso. A Outra Volta do Parafuso é uma história de fantasmas que tem tudo o que precisava para toda história desse gênero ser boa. É de sutileza, é de mistério, envolvido em vários panos. Você está duvidando o tempo todo. Na verdade ele é feito para duvidar se é aquilo que está acontecendo mesmo ou se é loucura da personagem principal. Ele fala sobre uma governanta, né, uma tutora que é contratada
para cuidar de 2 crianças que perderam os pais e recentemente perderam também a última tutora dela. E ela vai para essa mansão afastada no interior da Inglaterra para descobrir que tem alguma coisa muito de errado acontecendo com essas crianças. Então, ela vai se envolver nesse mistério, assim. O que está acontecendo? Tem mais alguém ali? Não tem mais alguém ali? E, se possível, façam isso. É uma novela muito curtinha, dá para ler muito rápido e daí ir ver a série, ver essa adaptação. Eu quero, na verdade, fazer um vídeo só de adaptações sobre esse romance, essa novela, porque tem muitas muito boas. Teve uma esse ano, antes da pandemia acontecer, eu pude ver no cinema. É um filme americano também, nossa, muitíssimo bem feito, belíssimo. O pessoal costuma acertar quando eles fazem essas adaptações, mas depois eu faço um vídeo e falo o que eu gosto e o que eu não gosto nelas. Daí o Fernando, que também é do Lidos e Curtidos, o Fernando e Moisés têm um canal juntos. É um clássico que seja inesquecível. Acho que quando se trata de clássicos eu acabo comentando sempre do primeiro clássico que me fez abrir assim para literatura, e o primeiro clássico da escola, de verdade, que eu fui obrigado a ler, mas que eu gostei muito de ler e eu reli algumas vezes na vida, que foi o Primo Basílio, do Essa. Eu não sei porque eu gosto tanto dessa história, não é próximo a mim, trata de algumas coisas muito ultrapassadas, umas visões ultrapassadas de sociedade, das mulheres, mas que continua extremamente interessante para mim. Eu ainda gosto muito do Primo Basílio. A Lilica, do Comparando Livros, um livro que tenha como tema o racismo. Eu vou citar outro livro agora, do Women's Prize, que eu falei que eu li ano passado. Eu li os semifinalistas, acho que foram 6. Impressionante como quase todos ficaram na minha cabeça. E esse também, provavelmente, não, apesar de não ter ganho, provavelmente para mim foi o mais bonito, que é o Sing Unburied Sing, da Jasmine Ward. Ele fala sobre uma família vivendo em uma situação muito pobre, né? E principalmente são vários núcleos. Tem um avô muito velhinho e tem as crianças, se não me engano, uma criança de uns 10, 12 anos, depois a irmã mais nova dele, que tem uns 5, 6, e a mãe deles, que é muito jovem, teve os filhos muito jovens, não sabe realmente como cuidar deles, né? Não deveria estar cuidando de crianças nessa idade, com a mentalidade que ela tem. E é por isso que basicamente o avô cuida delas. Mas o pai, que estava preso, que era o namorado dela, vai sair da prisão e vai entrar de novo na vida deles. Vai começar toda essa confusão, que a gente sabe, né? De uma vida fragilizada, de uma vida que não... Sabe, que não tem uma pausa, assim, não tem uma ajuda. E é exatamente o relato sobre essas pessoas que são mais privilegiadas, um relato sobre essas pessoas que mais precisam de um olhar humanitário que nós não temos hoje. Ela mistura um pouco até de realismo fantástico, porque o garoto ele tem contato muito com os ancestrais dele ou com alguns espíritos. Ele tem essa... Não fica bem definido se é de verdade, se não é, o garoto que vê, se são espíritos de alguma maneira ou não. Mas é o garotinho que sofre muito, tanto pela sociedade com que ele vive, tanto pelos pais dele que não estão adequados, né, para cuidar de uma criança. É um relato muito sofrido, assim, a vida muito sofrida deles. É um livro triste, só que maravilhoso e importante, porque ele trata exatamente onde que está o pior tipo de racismo, que é o que está já dentro da sociedade, está na nossa veia como sociedade, como pessoas, e que torna a vida dos outros tão mais difícil do que deveria, em tantos níveis. E dá para você entender isso, dá para você sentir com esses personagens, que nem eu falei da Bárbara, né, que ela comentou. É o máximo que você vai conseguir. Eu, como branco, como homem branco, vou ter, sabe, de poder me aproximar, de sentir de verdade o que é essa questão do racismo para uma pessoa e como elas sofrem com isso. É um livro maravilhoso. É outro que tem que vir para o Brasil, não entendo. A gente lê tanto livro traduzido, né? Tão pouco a própria língua, os latino-americanos. Os que são traduzidos, sei lá, esse tipo de livro não chega. Cadê mais literatura afro-americana, mais literatura escrita por mulheres? Entende? Falta esse tipo de coisa. 12, do Humberto, do Primeira Prateleira, um livro nacional, contemporâneo e inesquecível. Virou um queridinho, muita gente fala sobre ele, exatamente porque todo mundo que leu esse livro e que depois conheceu a autora
sabe como ela é uma querida, que é O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. É um livro curtíssimo, é escrito em capítulos curtos, é muito rápido de ler. É a vida, toda a vida, a formação, o crescimento, juventude e vida adulta de uma mulher. Nossa, é difícil de falar. Ele também é um livro triste em partes, ele é um livro de certo sofrimento, às vezes ele é muito difícil, mas a Aline tem uma poética que me deixou besta quando eu fui lendo. Eu fui ver uma vez a Aline lendo um pedacinho, um trechinho, um capítulo do livro dela. Nossa, ela é atriz também, assim, é uma vivência que ela colocou naquele livro como se ela fosse uma mulher de muito mais idade do que ela tem. São coisas simples, a personagem tem uma vida muito simples na cidade, nessa coisa contemporânea do Brasil. É um retrato muito bonito, belíssimo, belíssimo, e muito condizente com a vida de que alguém tem. Simples, mas é que nem ler, simplesmente ler a vida de alguém que você conhece, mas que teve os sofrimentos da própria vida, mas é muito, muito bom, assim. Gente, eu tenho que fazer uma resenha sobre esse livro, porque eu tenho que ler de novo, porque é muito, muito bom. Eu acho que a maioria já leu, a maioria tem tanta resenha que nem adianta eu ficar me discorrendo muito, mas... Nossa, eu fico até com uma certa emoção do que foi ler o livro de volta. E nem é uma história muito diferente, assim, a resenha em si, você simplesmente falar do enredo, não é muita coisa, mas é exatamente como é a propriedade do livro, como é a leitura dele. É isso que é impressionante. E depois o Darwin, então, do Seleção Literária. Darwin também, que tem um canal maravilhoso, sempre adoro as colocações dele. O Darwin que se preocupa em ter a tradução para Libras no canal dele. Conte como você organiza a sua estante. Eu quero fazer, na verdade, um vídeo sobre isso, porque eu sempre quis fazer um vídeo sobre isso. É um tópico meio longo, o vídeo já está meio longo, mas para ser mais rápido, eu organizo primeiro por língua. O principal que eu organizo meu livro, que eu tenho, é um tema que me dá muito interesse, é linguagens, comunicação e línguas. Então, basicamente, ele é separado por línguas. Então, primeiro línguas, depois países, ou seja, os países que têm aquela língua materna. E daí eu separo por autores, e os autores vêm por ano de nascimento, e depois em cada autor vem os livros dele por ordem de lançamento, não ordem alfabética. Normalmente minha estante está completamente desarrumada. Eu ainda ainda tenho que arrumar ela e eu vou aproveitar para fazer o vídeo sobre como é uma estante, mas basicamente é isso. O Hilário da Leitura de Cabeceira, um livro com bafões familiares. O meu livro com bafões familiares favorito é o Caixa Preta, do Amos Oz, que é uma troca de cartas entre um ex-marido e uma ex-mulher, eles estão separados, falando... A mulher escreve de volta para esse ex-marido, que não tem contato nenhum com a família, que o filho deles sumiu. E ela precisa de ajuda com o filho deles, que é um cara que ele não tem contato. E daí eles começam a trocar essas cartas e começa toda a questão de amargura da vida dos dois, tudo que deu de errado, como ele era um homem horrível, como ele era um homem frio. E eu fiquei bem impressionado. Eu não conhecia o Amos Oz e foi, assim, é um dos livros favoritos da minha vida agora. Exatamente pela qualidade literária, pela qualidade de veracidade e emoções que ele coloca naquilo. Como depois o homem vai atrás do filho, ele vai achar o filho, como ele meio que tenta se explicar o que está acontecendo na vida dele para ele não só ter aceitado falar com esse filho de volta, que ele tinha meio que renegado a família inteira, o porquê ele faz isso e como ele vai fazer isso. Mas de novo, todos os livros dessa lista são impressionantes, eu adoro cada um deles. A Camila do Viajando. Camila, inclusive, do Viajando, acabou de participar do podcast, eu não terminei de ouvir, do podcast da Bárbara, que é O Céu Tem Livro. Um livro que retrata uma cultura diferente da sua. Eu vou escolher Balzac, a costureirinha chinesa, que é do Dai Ji, e ele fala sobre dois jovens que são enviados para os campos de aprendizagem, de reeducação, durante a ditadura do Mao Tse-tung, na China. Só que eles são completamente apaixonados por literatura. Eles deveriam abandonar essa literatura porque não faz parte
da reprogramação cultural da China. Eles não deveriam ler autores não chineses ou nada que não enalteça a pátria chinesa. Por isso, quando eles encontram, eles estão nesses campos de reeducação, né, para trabalhar, para deixarem de ser burgueses e serem reformados como alguém importante para a pátria, né, alguém que possa ter um nível básico ali para ser agricultor, por exemplo, né, para ter aquele trabalho braçal. Eles acabam encontrando uma mala que outro rapaz levou, que está cheia de livros, está cheia de literatura, e ao mesmo tempo eles conhecem a costureirinha, que é uma habitante dessa vila, da idade deles, que é costureira, ajuda o pai no ofício da costura. Eles se apaixonam pela mulher, como eles têm a paixão deles de volta pela literatura, e como eles vão também apresentar essa literatura para ela, que é uma coisa que ela não conhecia. Nossa, que livro bonito, que golpe interessante sobre uma leitura, uma visão histórica daquele período. O Daisy não é nada elogioso desse período, mas, tipo, com certeza isso, dessa reeducação, da maneira como foi implementada. E também sobre a visão da mulher. Claro que é uma visão masculina sobre isso, mas a transformação da personagem é muito interessante. Então, para quem gosta de literatura e gosta de uma boa história, é uma pedida excelente. Fala sobre um período que a gente não estuda direito, às vezes. Daí o Rodrigo foi difícil também, cara. O Rodrigo do Ler para Viver. Um livro de um escritor japonês. O Rodrigo gosta muito de literatura japonesa. Caramba, eu percebi que só li 2 livros. Eu gosto muito da cultura japonesa, eu estudo japonês. Eu voltei aos estudos japoneses agora. Mas eu percebi que eu só li 2 livros. E um deles não me interessou muito. E o outro eu detesto. Quem já viu alguns vídeos do meu canal sabe que eu detesto As Reminiscências do Dia, do Kazuo Ishiguro. Não gosto daquele livro. E até metade tive que abandonar. Apesar de ser um tema interessante. Se você pensar sobre isso, na verdade é um livro em inglês, né? Não é nem... Apesar do autor ser japonês, ele é criado na Inglaterra, se não me engano. E ele não retrata uma realidade japonesa. Então vai ver por isso. E o outro livro é o Minha Querida Sputnik, do Murakami. Eu não fiquei emocionado com o livro, não. Realmente não... Ele é quase um realismo mágico, mas eu não lembro de ter ficado emocionado com o livro, eu lembro de pouquíssima coisa sobre ele. Eu lembro, na verdade, só que é de alguém que sumiu, e eles estão procurando se alguém que sumiu, 2 pessoas. E fala de um romance ali no meio, mas... Nossa, é por isso que é tão difícil. Não, é uma falha essa tag. A gente estava comentando no nosso grupo que a gente tem de WhatsApp como ajudou a gente a perceber as falhas da nossa leitura, né? Na nossa abrangência de culturas e visões de mundo. Tem alguns que são muito difíceis mesmo. Inclusive, para sanar essa dos leitores japoneses, eu acabei de pegar um livro que está no Kindle, de uma autora japonesa que está concorrendo ao Booker Prize desse ano. Ou concorreu ao ano passado? Ou concorreu ao Booker Prize desse ano? Acho que já foi escolhido, não lembro direito agora, mas ela estava nas finalistas, que é o The Memory Police, eu não lembro o nome da autora agora. Mas já é uma das minhas próximas leituras, porque eu não posso ficar sem ter isso, sem ter esse tipo de coisa. Finalmente, a Jotinha, do J. Plufts, uma leitura de ficção científica ou fantasia para onde você gostaria de fugir. Talvez o mais difícil de todo... Não sei, eu disse que o mais difícil é o meu, né? Já estou me contradizendo aqui, mas é difícil não no sentido de escolher um livro de fantasia ou ficção científica, porque são temas que eu gosto, mas para quem sabe do tipo de literatura que eu vejo, que eu consumo, eu gosto de tragédia, eu gosto de coisa ruim, assim, sabe? Eu gosto de evoluir através do sofrimento, aprender o que foi aquele sofrimento e evoluir através disso. Então eu gosto de distopia, eu gosto de desgraceira, coisa que dá errado, gente chorando, sabe? É muito difícil, não tem um mundo desses dos meus livros favoritos que eu falei, eu vou pra lá. Porque tá na merda, né? Eu prefiro ler sobre isso. Eu prefiro ler e me educar sobre isso do que realmente ter que viver aquilo. Mas aí eu pensei em mangá. Mangá, e relacionando um pouco com a pergunta do Rodrigo, o mangá é a única coisa que eu tive já na vida de mais relacionado à cultura e literatura japonesa. Tem muitos mangás que são
tão bons literalmente, em qualidade literária quanto livros. E o que dá para citar é o Universo Clamp, no meu caso, que é de fantasia. O Universo Clamp é sempre... Elas são 4 autoras que produzem diversos mangás. Agora eu acho que elas começaram nos anos 80. Elas têm alguns como Sakura Card Captors, Guerreiras Mágicas de Rei Earth, X, 1999, Wish, eu acho que é mais ou menos os mais famosos esses. E esse sim é um que dá pra ir, assim, é um pouquinho, né? Fala sobre magia, fantasia, é um pouco menos agressivo, menos limitante que daria pra visitar. Bem, essa foi a tag. Na verdade tem mais uma última questão, que é pra gente dar dicas sobre o nosso amigo secreto, ou seja, quem eu tirei. Não é pra dar pra vocês adivinharem de verdade, né? A gente quer sempre dar aquelas muitas alusões. Então, geralmente eu falei uma coisa tipo: meu amigo secreto tem um canal no YouTube. Mas eu não queria dizer uma coisa tão relativa. Eu vou dizer apenas que meu amigo secreto não mora perto de mim, não muito perto de mim, mas também não muito longe. Eu queria dizer que eu tenho uma coisa em comum, muito em comum, com meu amigo secreto. Amigo secreto, é isso. Tá. E finalmente dizer que, de uma maneira, agora o meu amigo secreto está muito envolvido com desenhos. Ele está desenhando muito. Está vendo muitos desenhos, desenho mesmo. Não necessariamente um desenho de TV, mas digo do papel, assim. Tá muito envolvido com isso, cara. E fica aí. Minha gente, obrigado por assistir o canal. Se vocês viram até aqui, muito obrigado. Esse vídeo vai ficar pelo menos com 40 minutos. E a gente se vê até a próxima. Deixem um comentário se vocês leram esses livros. Aproveitem e vão visitar o canal de quem vocês não conhecem. Agora eu vou fazer, na verdade, eu já recebi meu livro. Eu vou fazer o unboxing dele aqui, descobrir quem me tirou. Mas esse vídeo, ele vai te avisar isso também, né? Ele vai pro ar só no mês que vem, dia 22 de novembro. E fiquem ligados, então, que todo mundo vai lançar os livros. Um grande abraço e a gente se vê na próxima.